O fim do mundo budista difere significativamente do bíblico e abraâmico. No entanto, há algumas semelhanças surpreendentes. Vamos relembrar o que Jesus profetizou. Mateus 24. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Segundo a escatologia budista, Buda profetizou um tempo em que os ensinamentos do Dharma seriam esquecidos, seguidos por um declínio na ordem moral e, por fim, pela destruição através dos 7 sóis. Essa destruição, no entanto, não é um fim definitivo, mas um prelúdio para o recomeço do ciclo. Durante esta era degenerada, a moralidade declinará, a expectativa de vida humana diminuirá e o sofrimento, a ganância, o ódio e a ilusão aumentarão. A sociedade se tornará caótica, levando a períodos de conflito, violência e guerra. Isso tudo tem verdades e semelhanças assustadoras com a Bíblia. Mas o que isso tem a ver com a guerra de Gog e Magog? Vamos voltar no tempo e encontrar as pistas. Gênesis 9:27 conta a história da maldição de Canaã. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por certo. Isso pode ser interpretado como uma profecia sobre a futura expansão dos descendentes de Jafé, incluindo a possibilidade de que eles aprenderiam e eventualmente compartilhariam os ensinamentos da linhagem de Sem, o povo judeu. Ao mesmo tempo em que afirma que os descendentes de Canaã estarão sujeitos a Jafé. Os indianos, incluindo Buda, são descendentes de Jafé. Curiosamente, os budistas também têm uma tradição do dilúvio. Algumas interpretações afirmam que os indianos são descendentes de Magog, outros de Tarsis, outros de Madai, donde vieram os medos e persas, e outros de Javã. Tarsis é um dos mais prováveis. Isso porque os navios de Salomão que saíam de Ezion-Geber navegavam até Ofir, ao oriente, e traziam marfins de elefante, macacos e pavões, animais típicos da Índia. Na Guerra dos Macabeus, cada elefante tinha um condutor indiano. Além disso, os judeus de Cochin são a comunidade judia mais antiga da Índia. Não sabemos o motivo ou quando eles chegaram lá, mas podem ter se estabelecido na época do rei Salomão. Somente após a destruição do Segundo Templo em 70 são encontrados registros que atestam a chegada de numerosos colonos judeus a Kranganori, um antigo porto perto de Cochin. A tradição cristã afirma que Tomé pregou na Índia. Mas o que Gog e Magog tem a ver com Buda? A origem do nome Magog é incerta. Supõe-se que venha do acádio mátigo Gi, terra de Gog, ou seja, a terra de Giges, na Lídia. Magadha era uma região e reino da Índia antiga, com sede na planície oriental do Ganges. Foi um dos 16 Mahajanapadas durante o período da segunda urbanização. A região foi governada por várias dinastias, que ofuscaram, conquistaram e incorporaram os outros Mahajanapadas. Magadha desempenhou um papel importante no desenvolvimento do Jainismo e do Budismo e formou o núcleo do Império Maurya. Curiosamente, Magadha ou Magadha pode ser derivado de Magadha, que significa filho ou pertencente a um filho. Outra teoria aponta que significa grande touro. Magadha pode derivar de Magog e Ganges é semelhante a Gog. Segundo a Bíblia e fontes como Flávio Joséfo, Magog deu origem aos citas. A identificação cita foi feita por Joséfo, Jerônimo, falecido em 420, Jordanes, Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Cirro,
Isidoro de Sevilha, João Zonaras e Otão de Frisinga. Eles são mencionados apenas uma vez na Bíblia, Colossenses 3:11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Os descendentes de Magog formaram um ramo dos citas europeus e asiáticos. Os citas eram bravos guerreiros sanguinários e implacáveis, que já derrotaram impérios na antiguidade. Os citas eram conhecidos por sua habilidade em combate a cavalo, especialmente com o uso de arco e flecha, e por sua ferocidade em batalha. Eles enfrentaram e, em alguns casos, conseguiram resistir ou derrotar impérios como o persa, derrotaram o rei Dário, o grego, confrontaram Alexandre o Grande e o romano. Embora não tivessem como objetivo construir um grande império, a expansão territorial cita e a sua capacidade de resistência foram memoráveis. Um exemplo de sua resistência e até mesmo de vitória sobre um império é a derrota de Dário, o Grande, rei persa. Os citas também resistiram às invasões de Alexandre o Grande, em alguns casos, até mesmo dos romanos. Essa capacidade de resistência e, em alguns casos, de derrota de impérios, contribuiu para sua reputação de ferocidade e invencibilidade. Os cimérios eram um ramo dos citas. No Indo, surgiram os indo-citas, também chamados de Sakas, um ramo indiano dos citas que, curiosamente, praticavam o budismo. No entanto, eles só surgiram séculos após morte de Buda. Alguns estudiosos, incluindo Michael Witzel e Christopher Beckett, sugeriram que os Shakya, ou Sakyas, o clã de Siddhartha Gautama, eram originalmente citas da Ásia Central, e o etnônimo indiano Sakya tem a mesma origem que Saka, ou seja, cita. Isso explicaria o forte apoio Saka ao budismo na Índia. No entanto, essa teoria é infundada, pois já sabemos que Buda era indo-ariano, não indo-iraniano. Até hoje existem pessoas que afirmam descendência da tribo dos Shakyas de Buda. Seria irônico alguém como Buda, um sábio, um pacificador, um homem calmo e sereno descender de guerreiros brutais. Buda nasceu pouco tempo depois da morte de Ezequiel, mas foi um contemporâneo mais novo de Daniel. Finalmente, chegamos a Gog e Magog. No budismo, existe o chamado intervalo da espada, o Satantara Kappa. Dentro do período de declínio, há uma profecia específica de um intervalo de espadas ou intervalo de armas. Este é um período em que os seres humanos, devido à extrema degeneração, se enchem de ódio e se envolvem em massacres mútuos. As pessoas se perceberão como inimigas, e um breve, porém intenso período de violência generalizada se seguirá. No entanto, esta não é necessariamente uma batalha final no sentido de um lado bom contra um lado mau, mas sim um período caótico de autodestruição. Alguns indivíduos virtuosos podem sobreviver escondendo-se na natureza, eventualmente emergindo para reiniciar a sociedade com virtude renovada. Após este período de extremo declínio e caos, haverá uma gradual regeneração moral e física da humanidade. A expectativa de vida aumentará e a sociedade se tornará mais virtuosa. Naquela época, o próximo Buda, Maitreya, surgirá. Maitreya é conhecido como o Buda da bondade amorosa. Ele redescobrirá o Dharma plenamente iluminado e o ensinará a uma nova geração, conduzindo muitos seres à libertação. A vinda de Maitreya significa uma nova era de ouro para o Dharma, mas ainda faz parte da natureza cíclica da existência. A profecia de Kalachakra e Shambhala. Uma tradição específica dentro do budismo tibetano, o Tantra Kalachakra, contém profecias que têm elementos mais próximos de uma batalha final. Esta profecia fala de um tempo futuro em que uma grande guerra ocorrerá entre o reino Shambhala, uma terra oculta de seres iluminados, e uma força invasora denominada Bárbara que busca conquistar o mundo e suprimir o Dharma. O 25º rei Kalki de Shambhala, Rudra Chakrin, às vezes associado a Maitreya, liderará um vasto exército para derrotar essas forças da ignorância e inaugurar uma nova era de ouro. Esta batalha é semelhante à guerra do Armagedon e Gog e Magog. No Armagedon, Jesus destruirá a força das trevas. O Tantra Kalachakra profetiza que quando o mundo declinar em guerra e ganância, e tudo estiver perdido, o rei Kalki Maitreya emergirá de Shambhala, com um enorme exército para vencer as forças das trevas e inaugurar uma era de ouro mundial.
Esta batalha final é profetizada para o ano de 2424 ou 2425, no terceiro milésimo tricentésimo quarto ano após a morte do Buda. Depois disso, o budismo sobreviveria por mais 1800 anos. Conectando os pontos. A profecia de Noé previu que os semitas entrariam em contato com os jafetitas. Buda era um jafetita. A profecia de Gog e Magog foi tradicionalmente atribuída aos citas que, posteriormente, disseminariam o budismo. Ambas as visões apocalípticas cristãs e budistas são extremamente parecidas e ambas preveem uma batalha final entre o bem e o mal. Também vimos como as semelhanças linguísticas podem ser ótimas pistas, como nomes de pessoas e lugares. Indiretamente, o Buda tem muito a ver com Gog e Magog.